Oi, ser de luz! Bem-vindo ao Resenhas no Tapete dessa semana. É mais um prazer enorme te ter por aqui para a gente resenhar. Hoje vamos resenhar sobre um filme. Eu assisti ele no final de semana e eu achei ele tão bacana. Trouxe vários insights e eu achei que era relevante trazer ele para o nosso canal, para esse autoconhecimento que a gente busca aqui. Porque se você está assistindo esse vídeo é porque você também é um buscador, também é uma pessoa que faz perguntas, quando encontra as respostas, troca as perguntas, ou as respostas acabam sendo infinitas, e às vezes a gente nem encontra respostas também, né? Mas é isso. O nome do filme é Boyhood, da infância e juventude. Ele tem quase 3 horas de filme e ele está disponível no Star Plus. Muito legal a dinâmica do filme. Ele levou 12 anos para ser gravado, porque ele foi acompanhando o crescimento dos personagens, não foram só efeitos de gravação, foi realmente os atores foram crescendo, né, de um ano para o outro, e a gravação foi continuando. Então não é troca de ator, né? E é uma história real de uma família. E eu achei me encantou tanto a produção, né, o comprometimento tanto dos atores quanto da produção do filme para desenvolver um filme em 12 anos, né, é bastante. E a responsabilidade de cada um assumir aquele compromisso e executá-lo, né, então é muito legal ver esse espírito de equipe. E além disso, me chamou a atenção a própria história, né? A dinâmica da família, uma história real, e fez entender. Eu trabalho num mundo terapêutico, né? Assim, o yoga é um pouco terapêutico, o reiki é terapêutico, então me encanta muito. Eu sou formada em neurociência, então me encanta muito o funcionamento cerebral, mental, junto com o comportamental. Então, para mim, são histórias que chamam minha atenção. E essa história chamou porque mostrou a importância da nossa infância no nosso desenvolver adolescente para a fase adulta. Então, às vezes a gente tem aquela dúvida, né? Capaz que a infância vai interferir tanto assim na nossa fase adulta, aqueles medos às vezes que a gente carrega, algumas inseguranças, algumas crenças podem ser limitadoras, autossabotadoras, ou aquelas que a gente tem a firmeza, uma postura firme devido a essa infância. Então são diversas dinâmicas, né? Estereotipos que a gente tem aí de humanos. E foi interessante, porque às vezes a gente duvida que uma fase da nossa vida pode determinar todo o resto. E ali, como ficou elucidado, né? Aquela coisa que a gente enxerga com os olhos, né? Porque a gente está vivendo a nossa história, então às vezes a gente nem percebe isso em nós. Mas ficou bem interessante a formação de personalidade dos personagens com a infância. Então, como eventos impactantes, né, que somos expostos dentro da nossa infância, realmente fazem a gente desenvolver uma personalidade tipo X, tipo Y, né? E conforme eu fui acompanhando a história, assim, e fui entendendo, nossa, olha como ele tá agora como adolescente, e a gente sabendo um pouco da infância dele, fazia sentido aquele comportamento, né? Aqueles desejos, né? Aquela interpretação de mundo, aquela perspectiva que ele desenvolveu e criou do mundo, e a gente entendendo a infância que ele teve fazia sentido. E algumas vezes a gente se relaciona com pessoas que a gente fica, por que essa pessoa pensa desse jeito, né? Que estranho. E aí quando a gente vai conhecendo o universo interior da pessoa com partes, né, recortes da vida dela, porque a nossa memória, ela também faz recortes da nossa própria história,
que a gente vai poder narrar para o outro, fazer a nossa narrativa sobre nós mesmos, e o outro vai ter essa interpretação da gente. Então, a gente também tem esses nuances e fortalezas e fraquezas a partir da nossa memória, e é muito interessante isso. E eu queria deixar aqui para você refletir, né, sobre alguns eventos que a sua memória seletiva, né, fez de recortes na sua infância, na sua adolescência, e se faz parte de você hoje, crenças de você como adulto que estão enraizadas lá no passado, lá na nossa infância. Então foi muito interessante eu refletir sobre isso, né? Verdade, isso faz sentido, isso não faz. Além de, se você escolher, né, assistir o filme, eu acho que você vai se divertir assim como foi divertido para mim também. Ele é uma narrativa, tá? Então não espere algo super grandioso, aquelas filmes de ação dos Estados Unidos, não, né? Ela é uma narrativa, vida real, né? E conforme foi passando as fases da infância para juventude, né? Algumas vezes você vai se identificar com os personagens porque talvez você passou por uma situação parecida, ou porque você não passou por aquilo, né? Então vai trazer aquela interpretação de interessante ver esse ponto de vista diferente, não sei como seria comigo se isso acontecesse. Mas é muito bacana que eu lembro de interação, né, do pai com os dois irmãos, do pai tendo aquelas conversas super constrangedoras, né, de a gente entrando na adolescência sobre sexo com a menina. Então eu tive isso e foi muito engraçado ver a cena porque foi muito parecido. E aí a gente percebe que a realidade da história não foi um filme criado sem perspectiva, sem contato com a realidade. Então foi muito bacana ver isso. E, além disso, a gente, como é responsável pelas nossas próprias ações, pelos nossos sonhos, a gente precisa também se colocar numa posição de, ok, algumas coisas da minha infância determinam o meu presente, desenvolveram a minha personalidade. Não precisamos querer voltar no tempo e mudar o nosso passado, porque somos quem somos graças ao que aconteceu, mas que a gente ainda tem esse livre arbítrio, né? De fazer algo a respeito daqui para frente, de entender alguns traumas e fazer algo para nós mesmos, algo que traga benefícios para nossa saúde emocional, nossa saúde física. Porque eu quero que você não se vitimize com a sua própria história, de pensar, não, a minha vida foi determinada lá na infância, por isso que eu sou assim. Usar isso como uma roupa que a gente veste e não querer mudar isso. Pelo contrário, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer com a consciência que tinham naquela época, com a criação que eles também tiveram, e eles deram o melhor de si. Pode apostar que sim, né? E eles se esforçaram para isso. O filme também mostra esse esforço, essa dedicação de pais que não tinham as condições perfeitas que às vezes a gente espera ter e ainda fizeram o melhor que podiam, tá? Então é isso. A gente refletir, trazer esse perdão e essa compreensão para a nossa educação, para as situações que vivemos e não nos vitimizarmos pela infância que tivemos, que não foi mundo Disney, né? Que papai e mamãe foram separados, que, sei lá, sofri traumas, tive pai alcoólico, tive mãe alcoólica, tive abuso, não tive abuso, sofri bullying na escola, não sofri bullying, sabe? Essas coisas assim que acontecem com nós, com a vida, mas a gente não pode se vitimizar e deixar, tá, é isso. A gente ainda vai ter o livre-arbítrio, ainda podemos reprogramar. E como formada em neurociência,
Eu acredito muito nesse potencial da nossa própria mente, que ela é nossa amiga e nossa inimiga. Acho que o principal inimigo que temos é nós mesmos, né? Porque a gente tem esses pensamentos e crenças autossabotadoras. Então é difícil manter disciplina, hábitos saudáveis, pensamento positivo, e por aí vai, né? E eu queria então que você faça esse convite para você assistir o filme. Achei ele muito interessante. E faça essa reflexão sobre a sua infância, sobre se você está se colocando como uma pessoa que às vezes não merece ser amada porque teve uma infância difícil, ou justifica os seus atos porque abusa da violência para conquistar o que você quer, ou você é muito fechado, muito... eu preciso vestir essa armadura de insensível, de frio, e que eu dou conta de tudo sozinho, porque você teve pais que não puderam estar presentes, então você teve essa infância um pouco roubada. E às vezes não deixa se conectar com os outros, não se abre com as pessoas que estão ao seu redor, que se importam com você. Então, porque quanto mais a gente se fecha, a gente também mais distancia as pessoas. Então, são várias reflexões aqui que a gente pode pensar, refletir e melhorar, né? Evoluir, ter autoconhecimento. Então, qualquer prática que a gente tenha de autoconhecimento, pode ser terapia, pode ser reiki, pode ser yoga, pode ser outro método, psicologia, enfim. Mas pra gente, todas essas terapias, com certeza, eu acho que têm o mesmo propósito no final, que é você não se colocar como vítima. Você entender que algumas coisas que aconteceram, que você foi exposto, você estava lá como indefeso, como alguém que precisava ser protegido, que precisava de cuidados, precisava se sentir seguro, e acabou buscando algum jeito de que isso fosse suprido, essa necessidade fosse suprida, né? Às vezes a gente se apega a algumas coisas, a bens materiais, para transmitir essa sensação de segurança e proteção. Outras vezes a gente se apega a pessoas erradas, que podem nos prejudicar mentalmente ou fisicamente. Mas porque vem esse apelo emocional por trás, porque alguma coisa outra pessoa está tentando te recompensar, sabe? Inclusive em abusos, né? A outra pessoa sempre vai vir com esse viés, assim, de querer te encantar, de construir uma fantasia para você acreditar nela. Mas hoje você é uma pessoa de um ser de luz, a gente é luz e sombra, e a gente tem a oportunidade e a responsabilidade de fazer da nossa vida hoje, honrar essa vida e abençoar ela com perdão, amor e sonhar. Não deixa de sonhar, não desiste daquilo que você acredite, tá? Por mais difícil que seja, faça um dia de cada vez, né? Seja uma dieta, seja um projeto de vida, seja uma faculdade, seja qualquer coisa que você sonha muito em conquistar, em alcançar. Seja abrir uma loja, seja construir uma casa, a gente tem que fazer um passinho de cada vez. Não desista de você, tá? Por mais infância difícil que você teve, por mais adolescência complicada, se a gente colocar se a gente der alimento para esses pensamentos negativos, eles vão crescer. E se a gente der alimento para os pensamentos positivos, eles também vão crescer. É escolha nossa, tá? Era essa a reflexão que eu tinha para fazer hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio do Resenhas no Tapete. Provavelmente vai ser do nosso chakra laríngeo. A gente continua a série do laríngeo. E depois, na última semana do mês de novembro, temos o nosso convidado especial aqui falando sobre um assunto diferente, mas também que traz autoconhecimento, amor, luz, gratidão. E é isso aí. Perdoe a você mesmo, perdoe os seus pais e seja feliz. Beijo no seu coração e até a próxima.